Fala galera, bora o Dota aqui. Hoje eu vim trazer uma mãozinha básica de um torneio Hyper 109 do PokerStars que eu joguei semana passada. Bom, a mesa chega em fold, eu estou da posição do cutoff e temos um raise claro, né, de rei-rei. O button e o small blind foldam e chega pro big blind que defende e vem esse board aí, valete 9-8, ok? Então o big blind checa. Eu espero realmente que ele não deva ter, né, o big blind por ter aquela quantidade de mãos muito ruins dentro do range dele, por exemplo, 5-4 off, 5-2 off, com alguma frequência, 5-3 suited, né, em paus, por exemplo, alguns ais de ouro, 5 de paus, são mãos que ele não tem interesse nenhum, tem muita quantidade dentro do range dele e fazem com que ele não possa, né, sair liderando aqui nunca, ok? Pelo contrário, eu acredito que o meu range aqui, né, as minhas mãos que eu vou estar abrindo dessa posição aqui, encaixam muito bem nessa textura. Essa textura onde que o valete conecta com o 9, o 9 conecta com o 8, tem um flush draw, eu tenho vários overpairs tipo esse rei-rei, vou ter as asas, vou ter dama-dama, vou ter asa e vala, né, vou ter trinca de 9, trinca de 8, trinca de valetes, enquanto eu espero que esse jogador nunca tenha essas trincas, ok? Porque ele vai all in pré-flop grande parte das vezes, com vala-vala, 9-9, 8-8, então eu realmente acredito que a minha mão é forte o suficiente aqui pra gente estar cebetando com porcentagem gigantesca das vezes, para não falar que é 100%. Acredito que eu deveria cebetar por volta de 100%, ou deveria apostar todas as vezes com essa mão, né? E eu acredito que todas as mãos do meu range aqui, na verdade, elas vão querer cebetar nesse board, né? Todas as mãos que eu tenho aqui presentes, qualquer mão que eu tiver dado mini raise pré-flop e bateu esse board contra o Big Blind, vão querer estar apostando aqui no flop. A dúvida que talvez pode ser, eu faço uma size baixa, tipo 30% do pote, ou eu faço uma size mais alta na casa dos 60%. Eu acho que vão ter mãos específicas que vão se beneficiar de uma ou de outra. Esse rei-rei, se eu não tivesse o rei de copas, talvez fosse mais interessante para fazer uma size em alta, mas eu decidi ainda mesmo assim fazer. Uma size 60% do pote. O vilão jogou por call e o turn veio um rei, né? O Big Blind jogou por check e aqui é onde que não foi uma dúvida tão minha assim, mas eu acredito que vários dos jogadores tendem a jogar às vezes de maneira bem para trás ou então umas traps mal feitas aqui na hora da confecção da jogada, né? O rei é uma carta muito boa para o meu range de uma maneira geral, que está apostando no flop, né? Então a gente vem por aposta flop. As apostas baixas e altas vão ter reis na sua composição. Então, quando bate um rei ali no turn, vai encaixar demais com o range que eu vou estar apostando no flop. E isso vai fazer com que a minha frequência também no turn seja grande, né? Eu não vou falar que vai ser 100% das vezes, mas vai ser grande. E aí agora eu tenho que dividir a minha estratégia, pelo menos com essa mão que é o rei-rei, entre decidir se eu quero checar ela, ou se eu quero betar baixo, ou se eu quero betar alto e etc. Bom, essa mão aqui, eu vejo muito mérito em estar betando ela abaixo, tá? Fazendo uma size baixa tipo 30%. Por quê? Caso esse jogador aqui ainda tenha algum draw em ouros, por exemplo, vou falar assim que ele tem uma mão tipo 10 e 6 de ouros, tá? Uma mão muito... que ele tinha duas pontas no flop, né? Para bater a dama ou para bater o 7 ele seguia. Ele deu call e bateu esse turn aqui. Então 10 e 6 de ouros, por exemplo, é uma mão que provavelmente ele pode ir all-in aqui nesse turn, ok? Às vezes ele tem uma mão, às vezes um pouco melhor ali envolvida com flush draws. Então esse turn aqui é muito bom para que essa sizing sugere que o Big Blind ainda possa ter uma proporção de all-in com vários draws, né? E isso faz com que você tenha a top trinca, faz com que o Big Blind tenha que reagir grande parte das vezes por all-in, e quando ele reage por call, você continua tendo uma mão muito boa, que é a top trinca. E um detalhe que tem que ser dito aqui é que esse rei-rei aqui, quando você usa ele para jogar de check, você não cobre alguns rivers, por exemplo, vamos supor que você jogou de check e o river bateu um 10. Você perde o valor da sua mão de uma maneira geral. Vamos supor que o river bateu um 7, né? O river bateu uma dama, né? O river bateu um as, que faz com que o vilão vai foldar várias, não fold às vezes no turn, mas vai foldar no as, joia? E às vezes bate copas, às vezes bate ouros. Então todas essas mãos são bem ruins aí na nossa composição, né?
para o nosso rei contra o jogador do Big Blind para jogar o River. Então, a gente quer apostar no turn, só que pensa, se a gente fizer uma aposta muito grande com essa mão aqui em específico, você vai fazer com que o Big Blind tenha que foldar muito. Então, vamos supor, ao invés de fazer 4 aqui, eu fizesse uma size, por exemplo, voltado para 50%, algo em torno de 8, né? Por mais que eu ficasse com poucas fichas aqui em relação ao que tem no pod, vamos supor que eu quisesse fazer uma size em alta. E aí, eu vou fazer o vilão foldar demais, e a minha mão tá bloqueando muito das mãos que ele deveria continuar, que tem pelo menos um rei. Eu tô com um top trinca, então essa jogada aqui ela é bem boa. Você vai poder encaixar várias outras mãos nesse perfil aqui. Você vai conseguir, por ser uma size mais baixa, você vai conseguir colocar às vezes alguma mão, tipo algum vala 10 ainda, que você tem par e 2 pontas. Você vai conseguir incluir alguns as e 7, né? Um as de copa, 7 de ouros, que é uma mão muito boa também. Ou então mãos peladas mesmo, tipo um as e 6 de paus, que você vai aproveitar que o rei é uma bluff card, né? Uma carta boa para você bluffar e vai querer pressionar os 8, vai querer pressionar um pouco dos 9, beleza? Então eu entrei por bet baixa, o vilão deu call, e o River veio um 8, né? Aqui ficou bem fácil a nossa jogada de uma maneira geral. O vilão jogou por check, eu fui all in e ele decidiu pagar essa estrutura aqui, beleza? Então vou mostrar para vocês na construção do solver como que ele pensa, né? Como que a máquina pensa jogando contra ela mesma. Eu disponibilizei para o solver jogar no flop sizings, né? Ou tamanhos de aposta de 30% e 60%, turn de 30% a 60% ou pot, e 30% a 60% ou pot, e dentre elas você pode incluir a opção de all-in, né? E o fora de posição, não dei disponibilidade para ele liderar, porque das experiências passadas eu já vejo que esse board não é um bom para ele liderar, então para não gastar trabalho computacional eu já deixo 100. 30, 60 e 100, 30, 60 e 100, né? E as sizes de raise em torno do 3x, ok? O meu range em posição tem mais ou menos essa cara, tá? Como a gente está jogando do cutoff, a gente vai estar jogando numa posição também que a gente vai estar querendo envolver várias mãos. Geralmente gira em torno de 35% das possíveis mãos, aqui está 33,86, mas simplesmente porque é um spot onde que pré-flop a gente tem 23 blinds. Então, 25, né, desculpa. Então isso faz com que a gente queira jogar um pouco menos mãos do que geralmente a gente é habituado ali com 30 blinds, que é por volta ali dos 37,5, né, 38, né, 35, 37,5 e 38. Isso vai oscilando à medida que as stacks vão aumentando, beleza? Então, a gente está jogando aqui nesse caso por volta dos 34%. E o Big Blind, as mãos que ele está jogando aqui nesse caso, ele não tem nenhum par na composição dele, porque todos esses pares vão ao win pré-flop contra o cutoff, então são 0 frequências para esses. As e vala até as e vala suited, todos que estão amarelinhos aqui, ele tem frequência inteira deles. Esses ases aqui ele usa para jogar de tribet all win e alguns de tribet não all win pré-flop. Alguns tribet não all win, o vilão vai all win, ele vai dar call, tipo um as e 10. E as e 9 e as e 8, eu não sei até que ponto ele vai querer estar balanceando isso aqui, mas eu acredito que ele ainda não fold, viu? Pelo menos nessa interpretação do solver aqui. Mas tem várias mãos aqui, ele tem vários valetes, né, que vão acertar o board aqui, então a gente vai ver como que vai ser a composição dele aqui, como que ele supostamente vai jogar. Lembrando que a gente está jogando lá um range que tem 34% praticamente, contra um range do Big Blind que tem 71%, beleza? Praticamente, né, o dobro aí o dobro de mãos possíveis e com algumas mãos bem marginais, por exemplo, 10 e 4, 6 e 3, 5 e 2, beleza? Bom, então, passando para o pós-flop, né, aproveitando que eu ainda estou no computador vizinho aqui, né, então as cores vão ser um pouco menos intuitivas, mais intuitivas para ele, um pouco menos para mim. Mas esse board eu não disponibilizei que ele jogasse de lead, né? Para ele sair apostando do Big Blind. Então, o vilão jogou por check e essa seria a minha estratégia com os 34% que eu joguei no pré-flop, nesse flop, beleza? Então, o que a gente começa a perceber? Essa é a size de 30%, essa é a size de 60% e essa é a size de ir ao win logo no flop, ok? Perceba o seguinte, o pot tem 60, ou eu beto 18, ou eu beto 36, ou eu beto 237, que é o all-in. Ou eu check, né? Check behind. Check behind o vilão jogou por check fora de posição, você tem em posição, você check atrás dele, né? Por isso behind, beleza? Então,
A estratégia majoritária, né, o que me surpreendeu um pouco, porque eu realmente acreditei que eu poderia fazer umas sizes um pouco mais altas devido à conectividade, ter um flush draw e tal. Só que como o range do Big Blind está cheio de coisa, praticamente o dobro do meu range, né, e com mãos bem marginais, igual eu mostrei lá, né, que possíveis 5 e 2, 6 e 3 off, 10 e 4 off, valete 2 off, 10 e 6 off, todas essas mãos estão fazendo com que a equidade média, né, do Big Blind, né, as mãos que ele tem dentro do range dele são fracas, né, grande parte das vezes nesse board ainda, e aí o nosso range se comporta bem apostando simplesmente uma aposta baixa. Né? Ele tem uma composição que gosta, que por volta de 18 a 20%, 20%, né, em meios práticos, 20% das vezes ele gosta de betar uma size em alta, mas a maior parte das vezes ele gosta de betar a size em baixa. E ele praticamente não tem check, 10% de check, e na prática eu acredito que ele só entre como, vamos fazer uma generalização, entra apostando baixo com o seu range praticamente inteiro, beleza? A nossa mão está aqui, é o rei-rei. Não tem distinção muito bem definida entre qual rei-rei eu deveria apostar na size em alta ou na size em baixa. O que eu sei, que dá para tirar de abstração aqui, né, ou de conclusão, é que a gente deveria apostar ele, grande parte das vezes, na size mais baixa, né, que é 33%. O Dama-Dama, você já vê que, por o Dama-Dama, ele está querendo aquele valor daquela mão naquele momento, né, que é o máximo valor que ele consegue ali naquele flop, porque ele sabe que vários turns vão mudar a action total. Então o turn, às vezes, ele pode até acertar o 10 no turn, né, e fazer uma sequência com esse Dama-Dama, mas aí ele já perde parte do valor esperado dele. Então ele está querendo acelerar logo ali naquele flop, por isso ele é parte das mãos que mais gostam de fazer essa size em alta aqui, beleza? Então junto com ele tem uma porção que eu não vou tentar não entrar tanto assim, mas perceber que o rei-rei gosta mesmo da size um pouco mais baixa, beleza? Bom, quando eu joguei por uma aposta mais alta, né, o vilão teve que foldar muita coisa, percebe que ele tem que foldar 50% do range aqui, né? E ele praticamente não tem raise, ele não deveria ter raise aqui três vezes a aposta que eu fiz, né? Se eu apostei 36, ele aumentar para 108 praticamente não existe. E ele está indo all-in aqui com uma porcentagem muito pequena das vezes, que é 7% das vezes, contra essa size muito alta, ok? Que foi de 60%. A grande parte das vezes ele reage dando call ou foldando, né? E aí o restante vai pro all-in aí praticamente. Então pegando, né, em vista aqui quais mãos que ele está preferindo jogar por... Ele tem várias mãos jogando por call, tentar entender se tem... ele folda algum par quando eu aposto alto? E a resposta para essa pergunta é sim. Quando eu estou do cutoff e decido nessa textura, valete 9-8 com flush draw em copas, né, ou algum flush draw, eu quero apostar alto, eu faço ele foldar um par de 8 como 8 e 6. Eu faço ele foldar 8 e 5, 8 e 4. E aquele amarelinho lá que ele tá dando call, ele tem flush draw, é um par mais flush draw. Então esse aqui ele realmente não vai largar, beleza? E quando você vem para os 8 aqui, por exemplo, 8 e 7 aqui, é a mesma coisa. Quando ele tem copas, que aí ele pode bater turn copas e river copas e ele fazer um flush, ele ainda paga com a frequência inteira. Quando ele não tem, ele não paga. Então ele já tá foldando quase tudo aqui, beleza? Então, por isso que ele não tem mérito. Você tá com um rei-rei lá na sua mão. Você quer o cara fazer o vilão seu, né? Foldar um 8? Não faz muito sentido. Quando você vem para uma size em baixa, ele não consegue foldar praticamente nenhum 8. Beleza? Então, parte da sua construção, né, da teoria ótima do jogo é que para essa configuração que a gente colocou para ele jogar, né, que com essas sizes envolvidas, né, esse effective stack para esse starting pot com esses dois ranges jogando, é isso que ele te dá de resposta. Então quando a gente vem para uma size em alta, a gente percebe que ele começa a estar foldando mesmo, inclusive não só o 8, mas ele está foldando também os 9. 9, 6, 9, 5, 9, 4, ele está foldando muita coisa, né? A gente percebe que parte da composição que ele está seguindo, né, que ele está pagando, quais são? Flush draws, de uma maneira geral, então tem que 6 e 5, 5 e 4, 4 e 3, flush draw falta uma carta de copas para que ele consiga fazer um flush, né? Os pares em 8, ele está continuando só praticamente com os com flush draw também, e aí os outros pares que eles estão seguindo aqui, quais outras mãos que ele está continuando, né? 2 pares, né? Um par mais 2 pontas,
um par mais broca, né? Que a broca aqui seria o quê? Ele tem um par de 8, mas quando bate um 10 eu sigo com a dama. Então são essas mãos aqui que ele está continuando. Beleza? Então é uma composição muito forte, né? São mãos muito fortes que ele está querendo continuar aqui. Dentre os pares de 8 que ele está continuando sem flush draw, por exemplo, só tem lá o rei 8, né? Que aí não tem broca, mas mesmo assim o rei ainda é bom, porque quando bate o rei ele vai conseguir fazer 2 pares, e ele ainda está dominando um pedaço do range que está apostando ali com aquela size em alta, e o as e 8, mas o restante está realmente foldando muita coisa, né, que está em branquinho ali, beleza? Então, o vilão jogou por call, e o turn veio um rei de ouros, né? Esse turn, o vilão do Big Blind, né? Por mais que o range dele esteja muito forte, o rei é bem melhor para mim, desculpa, que estou em posição do cutoff, do que pro Big Blind, né? O range dele não tem tantos reis assim. A gente percebeu lá que ele tinha o quê? Flush draws, par de valete, alguns pares de 9, alguns pares de 8 com flush draw ou backdoor flush, né? Que é quando você precisa bater 2 cartas do mesmo naipe para que você consiga fazer o flush, turn e river, beleza? Então, aqui é 100% de check, isso eu já também estava esperando, e tá lá, ó. Essa aqui é a construção que talvez passe despercebido e que o pessoal joga bem para trás. Perceber que o rei aqui, por mais que ele seja a top trinca, você não deveria estar incluindo ele no seu range de check. Simplesmente porque você quer ganhar o máximo valor que a sua mão vale dentro do seu range naquele instante, joia? Então isso faz com que o quê? Várias vezes nos rivers, quando você checa behind, o river bate uma carta drástica para o rei, né? E eu cheguei a citar os exemplos, né? Quando bate uma copas, quando bate um ouros, quando bate um 10, quando bate um 7, quando bate uma dama, quando bate um as. Então todas essas mãos são bem maleficiadas para ele. E quando ele entra para apostar, ele entra no azul mais clarinho aqui, nesse roxinho mais clarinho, que é na size embaixo, de 30%, que é a que eu executei. Beleza? Ele ainda, o meu range, né, todas as minhas mãos que estão chegando, jogando, apostando alto flop e bate um rei no turn, se beneficiam de estar tendo alguma sizing aqui ainda de 60%. Tá? Não são todas as mãos que eu vou querer jogar para a size de 30%, não. Tem algumas que eu vou estar querendo fazer 60%. Mas em específico do rei, tá? Ele está ali fazendo uma size. E junto com o rei, igual eu cheguei a mencionar, tem algumas mãos ali, por exemplo, as e 6 de espadas, as e 6 de paus, que são completos air, né? Ou nada, você só tem um as, e você está se aproveitando que o rei é uma mão boa, uma carta boa, desculpa, para que o seu conjunto de mãos consiga apostar e puxar essa mão com uma frequência razoável, ok? Então, bom, é isso. Eu joguei pelo bet baixo. Nesse momento, o vilão tem que decidir, ele já começa a ter uma porcentagem bem mais relevante de raise, né? Perceba que agora ele pode fazer raise, eu fiz 40, num pote, anteriormente o pote tinha 130, eu fiz 40, certo? Ele pode dar raise 3 vezes o 40 que eu tinha feito, e é um raise para 120, e ele pode ir all-in, que é 201, tamanho da aposta, né? Seria 5 vezes a aposta que eu fiz, que era 40. Ele pode dar call, ele dá call 55% das vezes e dá fold 22. Então, dando uma olhada nas mãos que ele está jogando por all-in aqui no turn. São os reis, né? Grande parte dos reis aqui ele está jogando por all-in. Mas lembrando que eu tenho rei, então dificulta bastante as mãos aqui que ele, né, de reis que ele vai estar jogando assim, beleza? Então essas mãos aqui vão estar um pouquinho mais omissas, porque elas estão com, a grande parte das vezes eu estou bloqueando, né? Eu estou com muito dela na minha mão, estou com 2 reis. E aí o que sobra aqui para ele dar reis aqui? Ele tem valete e dama de ouros ali, um pedaço do valete e dama de espadas. E aqui a gente começa a perceber que ele tem por volta ali de 30% de valete e dama. Pô, mas valete e dama não é um segundo par? Sim, mas justamente porque ele tem um segundo par mais uma broca, que ele não pode só pagar, assim como o rei, né? Como a gente chegou a olhar, o as e 6 de paus, as e 6 de espadas, a gente está querendo se betar, continuar apostando ele quando eu estou do cutoff no turn. Então, essas mãos aqui, elas, vamos dizer assim, que elas querem o valor dela ali naquele momento, porque o river pode mudar drasticamente e você perdeu o valor esperado com ela. Então, ela é boa o suficiente? Nem tanto. Por isso que ela equilibra dando call e de vez em quando indo all-in.
né? Ou aumentando ali para 3 vezes a aposta, beleza? Então, bom, continuando aqui, o vilão decidiu jogar por call, perceber que todos os valetes aqui, os valetes agora começam a foldar alguns deles, né? No flop não dava para foldar versus a size em alta, porque é um top pair, né, o par mais alto que você tem até então. Quando bate um rei, você começa a poder foldar alguns, tudo bem? Parte dos piores você já começa a foldar. Então, o vilão jogou por call e o river foi um 8 de espadas, né? Esse 8 de espadas, por causa do seu range, que tem coisas boas no 8, você vai poder... Quando você está jogando Big Blind, você do Big Blind você jogou por check, o cutoff apostou 66%, você deu call, o turn veio esse rei, ela apostou 30%, e no river bateu esse 8 de espadas, você ainda consegue ter um range, ou parte das suas mãos se beneficiam por você estar jogando por all-in, né? Dando all-in, saindo dando all-in ali, e puxar aquele spot naquele momento. Não é o caso... Eu não vou tentar entrar no mérito desse spot em específico, beleza? Então o que vai acontecer? O range que ele joga por check, então ele jogou check river, que foi o que aconteceu na prática, e o rei, essa mão aqui não é parte das minhas dúvidas, né? Mas ele vai all-in, talvez o que seja um pouco mais duvidoso a gente vai apostar all-in, que é 161 num pote que tem 212, e tem mãos que estão indo por valor aqui, no caso que é, por exemplo, dama-dama tá indo por valor aqui, né? Todos os reis seus, praticamente todos os reis que estão chegando aqui estão indo por valor. E você está incluindo alguns blefs aqui que são dama high, né? Você tem o dama 5 ali que está indo all-in, no river também, dama 6, dama 7. Então todas essas mãos aqui estão se beneficiando de você ter vários vários reis, as, full house, né, que é 9-9, quadras, né? Então elas estão se beneficiando que você tem muito valor e ela fala, pô, então vou pegar uma carona aqui e você é a parte dos blefs dele, beleza? Bom, aí é isso. Acabou que na mão que rolou foi que eu postei alto no flop, no turn eu postei baixo, ele deu call e o river bateu um 8. Ele jogou de check, eu fui all-in, ele me pagou. E ele tinha uma mão que era valete 5. Então o que a gente percebeu lá no solver foi que o valete 5 em si, ele no turn você já tinha ele foldando algumas vezes. Então eu espero, por exemplo, que no river, que é esse 8, se ele está me pagando com esse valete, provavelmente ele vai estar pagando com praticamente todos os valetes. Então eu acredito que não seja a melhor jogada que esse jogador pode estar fazendo e que hora ou outra ele vai poder me pagar, mas nem sempre. Então quando a gente dá uma olhada aqui no solver quando eu vou all-in, né, ou na máquina quando eu vou all-in, realmente está lá. O valete 5 ele me paga com algumas vezes, ele está 10% só de vezes que ele está me dando call, e dentro geral, né, quando eu vou olhar ali, ele está preferindo ter o valete de ouros, o 5 de copas, por causa de uma interação de blockers, né, do que eu tenho no meu range, o que o vilão vai estar blefando, mas ele deveria estar foldando grande parte das vezes aqui, vários dos valetes ainda, beleza? Então, de certa forma ali, ele foi um pouco, a gente fala stick ali, ou pegajoso no river, mas pode ser que ele estava dentro das frequências que ele julga ser as corretas para ele nesse determinado tipo de spot, beleza? Galera, é isso, no mais, tamo junto e semana que vem tem mais dúvidas. Valeu, falou!